Ok, como diria Luciano Pires do Café Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando então a segunda aula de Radiologia Musculoesquelética para o curso de Radiologia Médica da Universidade Federal do Paraná. Então, nesta aula, nós vamos discutir um pouco mais sobre os outros métodos de imagem, né? Na primeira aula nós conversamos muito sobre anatomia óssea, anatomia articular e sobre o raio-x. Nesta segunda aula nós vamos dar continuidade, falando um pouco mais sobre os outros métodos de imagem. Então vamos lá. Bom, recapitulando aqui, só lembrando então que na anatomia óssea, o cálcio é um dos grandes, o grande contribuinte, né, para a formação da imagem radiológica. Então, quanto mais cálcio tiver, mais branco vai ser o osso que a gente vai estar, a parte óssea que nós estamos avaliando, né? Então, lembrando que a cortical ela é mais branca porque ela tem uma maior quantidade de cálcio, enquanto que a medular óssea ela é um cinza mais escuro porque a gente tem menos quantidade de cálcio, porque ela é mais porosa, ela é esponjosa, né? Então nós temos a parte orgânica do osso, as células hematopoéticas, os adipócitos, entremeadas, né, de permeio na região da medular óssea. Lembrar então que o raio-x, isso eu já falei na aula passada, que duas incidências são muito importantes, que uma incidência às vezes a gente vai perder a lesão, que a gente não consegue tangenciar a lesão. Por exemplo, esse paciente aqui ele sofreu um traumatismo e ele estava com dor na região do terceiro metacarpo, e no AP a gente não conseguia achar, né, onde é que está a linha de fratura, né? E no perfil a gente consegue ver aqui a linha de fratura bem nessa região aqui, que a gente não conseguia ver no AP. Na verdade, o raio-x de mão é até aconselhável fazer ele mais obliquado e não um perfil, porque para tirar a sobreposição das estruturas dos ossos metacarpais. Mesma coisa nos pés por isso que nós fazemos também as radiografias oblíquas para tirar essa sobreposição das estruturas ósseas. Então aqui é a área da fratura, né, que a gente consegue ver nesse perfil. Bom, esse aqui é um outro exemplo onde o raio-x pode ser útil, né? Nesse caso aqui, nós temos duas fraturas. Essa primeira fratura aqui é uma fratura aguda, nós podemos ver bem as margens da fratura, as margens bem definidas, como se fosse um quebra-cabeça, a gente conseguisse juntar as peças do quebra-cabeça. E essa segunda aqui é uma fratura que ela já é mal definida, a gente tem uma irregularidade óssea que ela é mal definida, já tem esclerose óssea das margens da fratura, já tem um calo ósseo se formando. E reparem que esse calo ósseo ele não está conseguindo dar conta do recado, né? A fratura ela continua aqui. Isso aqui é um caso de uma ginasta. Então isso é uma fratura crônica que ocorre nas ginastas. Isso aqui é um padrão clássico, é um padrão característico descrito já em vários em vários atletas, né? Então isso aqui até nosso residente aqui ia conseguir ver bem essas fraturas. O raio-x é muito bom para a gente conseguir identificar as lesões, né? Que é a fratura crônica e aqui a fratura recente, né? O raio-x também é bom para avaliar as alterações degenerativas, lembrando então uma artrose da articulação coxofemoral com uma redução do espaço articular, assimétrica, né? Esclerose óssea subcondral, osteofitose marginal, cistos subcondrais. Isso aí tudo a gente consegue avaliar de uma forma muito boa no raio-x. Aqui também nós temos um paciente que, na verdade, esse paciente ele tem uma alteração inflamatória da coluna cervical. A gente pode ver aqui que tem anquilose óssea, isso é fusão das articulações interapofisárias aqui de C2, C3, C4, C5 também tem fusão, também tem anquilose óssea. Repare aqui as articulações interapofisárias normais, né, que não estão fusionadas, né? Repare, olha a diferença com essas daqui, ó, existe uma fusão completa. O tipo de doença que faz isso, são as doenças inflamatórias, as espondiloartropatias inflamatórias, a artrite reumatoide também pode fazer esse tipo de alteração. Aqui a gente também consegue ver uma fusão quase como se fosse uma barra óssea aqui entre os processos espinhosos, né, de C2 até C2, C3, C4, C5, né? A gente consegue ver aqui uma fusão também parece dos processos espinhosos aqui atrás. Aqui na frente nós temos uma ossificação aqui, deve ser do ligamento longitudinal anterior,
com uma área de descontinuidade dessa ossificação aqui na região do ligamento longitudinal anterior. Então aqui a área da artrose e aqui a área da nossa alteração inflamatória, né? Esse paciente também tem um sindesmófitos anteriores, né? Pode ser, isso aqui também pode ser uma espondilite anquilosante, alguma coisa desse espectro de doenças, né? Bom, saindo do raio-x, então mostramos mais algumas finalidades, algumas funções do raio-x. Vamos entrar na tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada é melhor para visualização óssea que o raio-x. Mas o raio-x dá conta na maioria das vezes. Mas em alguns casos onde as estruturas elas ficam muito sobrepostas, uma estrutura atrapalha a avaliação da outra, a tomografia computadorizada ela é muito boa. Então no esqueleto axial, que tem muita sobreposição de estrutura, a tomografia computadorizada é muito boa para fazer uma melhor avaliação óssea. Uma vantagem da tomografia também é que ela pode examinar diversas áreas, contudo tem mais radiação que o raio-x, né? É um equipamento mais caro do que o equipamento de raio-x, o exame é um exame mais caro. Então, repare aqui, essa aqui já é uma reconstrução no plano coronal, no aparelho de multidetectores. Então a gente já consegue ver aqui a reconstrução do fêmur distal e da tíbia proximal, a cortical óssea aqui mais espessada, a medular óssea com um tom de cinza mais escuro. Então olha a reconstrução tomográfica, ela fica muito boa, só que é só um corte. Então a tomografia, nós temos centenas de cortes que vão formar essa imagem. Então toda aquela sobreposição que tinha em cima do estudo radiológico convencional do raio-x não tem mais na tomografia. A tomografia consegue fatiar corte por corte, corte por corte, e aí é muito mais fácil, é muito melhor da gente identificar a lesão. Aqui, por exemplo, o raio-x mostrando uma lesão esclerótica no escafoide, a tomografia mostrando a lesão esclerótica no escafoide. Olha como a tomografia nós conseguimos ter uma resolução bem melhor dessa lesão esclerótica do que a gente tinha no estudo radiológico convencional. Esse outro caso aqui era um paciente aqui do hospital, ele tinha uma lesão expansiva localizada no ramo da mandíbula direita. Parecia que a cortical estava intacta, mas a gente não conseguia ter essa confirmação. Então foi feita uma tomografia. Na tomografia a gente confirmou realmente que a cortical ela estava intacta, né? Não tinha uma área de rotura da cortical. Então isso é uma lesão óssea de crescimento lento, né? Então é um padrão de uma lesão de benigna ou de baixa agressividade local. E olha como a tomografia ela foi útil para nós podermos ter certeza que isso aqui era uma lesão que não destruía a cortical. Este outro caso aqui, só mostrando com uma sacroiliite na tomografia computadorizada. Então, o raio-x aqui a gente já consegue ver uma esclerose óssea, a irregularidade da cartilagem, do córtex subcondral não é tão bem definida assim. Gera uma certa dúvida, mas aí quando a gente vai para a tomografia computadorizada, a gente consegue ver a irregularidade do córtex subcondral, a esclerose óssea subcondral de um lado e do outro. Olha só, esse é um padrão de sacroiliite visto na tomografia computadorizada. Com o advento da ressonância magnética, a ressonância ela conseguiu identificar alguns outros achados que são muito importantes para ver a evolução ou o grau de atividade das sacroilites. Então, por isso que a ressonância, ela hoje é o método de eleição para avaliação das sacroilites, o método por imagem, né? Mas a tomografia, ela ajuda muito, principalmente na detecção dessas alterações crônicas nos pacientes com sacroiliite. Bom, então lembrar que hoje os aparelhos multidetectores conseguem fazer essas reconstruções muito boas, né? Então esse exame aqui, por exemplo, ele não foi adquirido nem no plano coronal, nem no plano sagital. Ele foi adquirido aqui, ó, nesse plano, no axial. Então foi adquirido no plano axial e depois foi feita uma reconstrução, tanto no plano coronal quanto no plano sagital, e a gente consegue obter essas imagens muito boas realmente da articulação que a gente está estudando. Também dá para fazer reconstruções, 3 dimensões, isso é muito útil para o clínico, isso é muito útil para o cirurgião que tem que fazer uma projeção, um desenho das estruturas ósseas, como é que elas estão, por exemplo, se tem fratura, onde é que está cada fragmento. Então isso aí é muito útil
para o médico que requisita o exame, para ele entender realmente o que está acontecendo, e para isso pode ajudar no planejamento cirúrgico do médico, do cirurgião que pediu o exame, né? Também dá para fazer outras reconstruções mais elaboradas, dá para a gente reconstruir colocando os planos musculares. Então, assim, a tomografia hoje, nós conseguimos fazer imagens muito boas, imagens com qualidade diagnóstica muito excelentes, né? Excelente, e com esses aparelhos novos, aparelhos multidetectores. Esses são os aparelhos que a gente consegue fazer essas imagens realmente que estão revolucionando a tomografia computadorizada no momento. Bom, saindo da tomografia computadorizada, entrando na ressonância magnética. Ressonância magnética para músculo esquelético é, digamos assim, o melhor método de imagem, é melhor para avaliar partes moles. Aqui está como avaliar as estruturas não ósseas, né? Na verdade, para avaliar a parte inorgânica ele é muito boa, para avaliar partes moles ele é muito boa, para cortical, para medular óssea, a tomografia ela pode ser um pouco melhor, mas no aspecto geral a ressonância magnética ela é um pacote melhor do que a tomografia computadorizada para o sistema musculoesquelético. Uma desvantagem da ressonância magnética: muito tempo para fazer o exame comparado com a tomografia. O paciente tem que ficar imóvel. Se mexer, ele pode invalidar uma sequência e tem que repetir de novo. O custo, né, ela é mais caro que uma tomografia computadorizada, com ultrassom. A disponibilidade: tem menos locais do que a tomografia computadorizada que o ultrassom. Pacientes claustrofóbicos não conseguem ficar numa máquina fechada, tem que ficar numa máquina aberta, que geralmente a qualidade já não é tão boa assim. Lembrando que o contraste da ressonância magnética é diferente do contraste da tomografia computadorizada. O contraste da ressonância magnética ele é mais seguro, tem menos relatos de reações alérgicas do que o contraste da tomografia computadorizada. Enquanto o contraste da ressonância magnética é o gadolínio, o da tomografia computadorizada é o contraste iodado, é o iodo, ok? Então, só relembrando aqui, falar um pouquinho sobre a física da ressonância magnética, mas tem lá um átomo que está no campo lá de ressonância magnética, é mandado um pulso de radiofrequência para esse átomo, ele muda o estado dele, ele fica excitado, e depois ele devolve esse pulso para o meio ambiente. Então, a máquina de ressonância, ela emite esse pulso e depois ela capta esse pulso. E dependendo do jeito que você vai emitir, do que a máquina emite o pulso e do jeito que ela capta o pulso, mexendo com essas variáveis, mexendo com a física da ressonância magnética, nós vamos ter as diversas sequências no exame de ressonância magnética. O T1, o T2, o STIR e assim por diante. Então aqui uma máquina fechada, né? Esse é o problema da máquina fechada. O paciente claustrofóbico é complicado botar ele lá dentro, principalmente nos exames onde você tem que avaliar o tórax, o encéfalo, coluna cervical, os ombros, porque a parte que tem que ser avaliada tem que ficar bem no meio do magneto, ok? Quando vai fazer joelho, tornozelo, até quadril, a cabeça, o paciente ele entra ao contrário, né, com as pernas primeiro, e a cabeça ela fica para fora, então não tem tanto problema assim. Mas quando é para avaliar, digamos, do tórax para cima, o paciente ele tem que ficar quase que praticamente no centro do magneto, então se ele for claustrofóbico vai ter um problema. As máquinas abertas, elas diminuem esse problema, só que a qualidade da imagem já não é tão boa assim. Mas enfim, né, se não dá para fazer na fechada, pelo menos a aberta ela pode ajudar em alguns casos. Lembrando só da anatomia, aqui só para a gente ter um esqueminha, então aqui a gente tem, vamos fazer de conta que isso aqui é um joelho, né? O fêmur distal, tíbia proximal, isso aqui é o líquido intraarticular, aqui nós temos os meniscos, aqui é a cartilagem hialina, isso aqui é a gordura na tela subcutânea adjacente. Então, como é que é a imagem T1, né? A imagem T1 é assim: a gordura ela vai ficar branca, então a gordura da medular óssea, a gordura de partes moles, ela fica branca, enquanto que o líquido ele fica preto. Então esse é o aspecto que nós vamos encontrar na ressonância magnética ponderada em T1. Na continuação do outro vídeo nós vamos continuar falando sobre